Olá, estamos juntos novamente para meditarmos sobre a palavra de Deus. Da última vez falamos do Salmo 23 e falamos de uma parte deste salmo, falando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me por veredas de justiça, por amor do seu nome. Então nós falamos de Jesus sendo o nosso supremo pastor, que cuida de nós, que ampara a minha vida, que ampara a sua vida e que faz com que você se sinta sempre por Ele suprido em todas as suas necessidades. Mas sabe, a Bíblia fala assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou isto. E quando ele disse este versículo, havia momentos difíceis. E neste salmo, quando nós vamos olhar para a segunda parte, fala de um momento difícil. E nós vivemos um momento difícil de pandemia. Todos nós. Mas diz assim o salmista, e eu quero que você preste atenção no que diz o salmista, porque eu trago para a minha vida. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que maravilha esse texto. Ele fala: ainda que eu ande pela sombra da morte, quer dizer, ainda que eu tenha momentos difíceis de até estar prestes a morrer, ou vamos dizer até morrer, mas eu queria dizer de estar prestes, estarmos preparados, mas nós temos que estar preparados para morrer. Eu estou preparado. Certa feita, falando numa congregação, falei: irmãos, você está preparado para morrer? Talvez essa seja a última noite que nós nos vejamos. E não que você morra, mas que eu morra. Mas eu estou preparado. E você está preparado? E nós temos que estar preparados. Por isso o apóstolo Paulo dizer assim: se eu viver é para pregar o evangelho, mas se eu viver é para pregar o evangelho, mas se eu morrer é para estar com Cristo. É isso que o Senhor nos dá de segurança. E eu queria lembrar de dois textos aqui para você pensar. Andar pelo vale da sombra da morte. O primeiro deles está no livro de Daniel, onde fala sobre 3 servos do Senhor: Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lá no capítulo 6. Diz que estes jovens foram tirados das suas famílias, jovens judeus, e foram levados lá para a Babilônia. E num determinado momento eles foram questionados quanto à fidelidade a Deus. E se eles desejavam ser fiéis a Deus ou fiel à Babilônia. Com seus decretos, quando o rei Nabucodonosor decretou que ninguém fosse adorado a não ser ele. E o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Houve uma trama. E eles foram lançados na fornalha ardente, porque eles se recusaram a se colocar diante da estátua que o rei Nabucodonosor tinha construído. E diz que eles falaram assim: nós jamais nos renderemos ou nos curvaremos para esta estátua, porque nós confiamos no Deus único e verdadeiro. E diz que eles se enfureceram com esta atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego, e mandaram que a fornalha fosse aquecida mais vezes, para eles sentirem o poder do rei Nabucodonosor. E diz a palavra de Deus que eles falam assim: rei, não nos curvaremos, e se o Senhor desejar nos livrar, Ele nos livrará. Se tivermos que morrer, vamos morrer. Meus amados irmãos, diz a palavra de Deus que eles foram lançados na fornalha. E o que aconteceu?
Diz que o rei, incomodado com toda essa situação, não conseguia dormir e foi à noite ver o que estava acontecendo. E diz que ele, abrindo uma das portas que dava acesso para ver dentro da fornalha, diz que ele viu não 3 jovens, mas 4. E ele diz que este quarto era a semelhança de um anjo. E diz assim a palavra de Deus, que eles foram preservados e amparados por Deus naquele vale da sombra da morte, na fornalha da sombra da morte. E eles foram cuidados por Deus, e nem um fio do seu cabelo foi chamuscado. E diz a palavra de Deus que ele falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, saia agora para fora, porque eu sei que vocês adoram ao Deus único e verdadeiro. Sabe, meus amados irmãos, o nosso testemunho não é apenas quando tudo está bem, mas é nos momentos difíceis, quando nós dizemos de coração, nós servimos a um Deus em quem nós confiamos. E aqui o salmista diz isto: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Se você está passando por esse momento, busque a Deus, entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Busque amparo nele, deixe ele vir como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha. Deixe ele vir até você, deixe ele cuidar da sua vida, deixe ele te manter vivo e forte, restaurar as suas forças, porque ele diz assim, que não vai temer, e só não teme a morte, que tem aquele que veio dar vida e vida em abundância, que é o Senhor Jesus, que nos livra não só da morte física, mas da morte eterna. Nós vamos morrer fisicamente, é verdade, mas nós estamos livres desta morte, porque quando morremos fisicamente, nós não desaparecemos. O corpo volta para a terra, vai ser pó. Do pó viemos e para o pó vamos voltar, mas a nossa alma está bem viva nas mãos do nosso Deus. Que maravilha, meus amados irmãos. Então ele diz assim, porque eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele protege, ele ampara. E diz assim, ele com seu bordão e com seu cajado me traz consolo, quer dizer, ele me orienta. Então, meu amado irmão, minha amada amiga, meu amado amigo, pense nisto. Nesses momentos de pandemia, você está preparado para enfrentá-los? Só há uma maneira, com o Senhor, com aquele que é amparo e proteção para todos aqueles que o temem. E eu queria então convidar você, se você está passando por um momento difícil, eu vou orar por você. Se você ainda não tem essa proteção de Deus, eu queria convidar você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E assim Deus possa te abençoar. Vamos orar? Abençoa, Senhor, os amados que estão me ouvindo. Se alguém que está passando por um momento no vale da sombra da morte, que ele possa sentir, que tu possa estar presente, fortalecendo, dando paz e segurança, assim como tu deras a Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha, Senhor, que em nome de Jesus, esses irmãos já se sintam amparados, sustentado e suprido por ti, Senhor. E quero orar também, Senhor, se alguma vida que não te conhece, não tem Jesus no seu coração, que ainda não o recebeu como Senhor e Salvador, queria convidar esta vida a dizer, Senhor, sou pecador, preciso de ti, toma conta da minha vida, seja meu Senhor e meu Salvador, e assim eu possa ter uma nova vida, onde não importa a situação que eu esteja vivendo, eu sei que o Senhor estará sempre presente, cuidando e amparando da minha vida. Por isso eu a entrego nas tuas mãos. Senhor, os corações que abriram o seu coração, os abençoe, e que eles possam já desejar sentir que o Senhor está com eles, e que eles não devem temer a nada, porque o Senhor vai estar com eles hoje e sempre. Aceita a nossa oração e abençoe a todos os que nos ouvem, em o nome de Jesus. Amém. Amém.